Olá, sejam muito bem-vindos a Olá. mais um episódio do Pediatria em Dose Dupla. Eu sou Amanda Calejas, pediatra e mãe da Ana Luísa. E eu sou da Dalísia Sade, pediatra, mãe da Isabela e da Giovana. E hoje a gente vem trazer esse episódio falando sobre as principais dificuldades que as mulheres encontram durante a amamentação, né? Esse episódio vai ser o segundo de uma sequência de episódios sobre a amamentação. E a gente pegou e fez um apanhado geral das principais dificuldades que a mulher pode encontrar quando ela começar a amamentar. Então, lembrando, Amanda, que por conta disso é importante a gente se informar antes do neném nascer. Porque você conhece o seu corpo, né? A mulher conhece o seu corpo, ela sabe que talvez ela possa ter alguma dificuldade de uma forma ou outra. E quando o bebê nascer, ela já vai saber como agir, né, frente àquilo ali. Isso. A mãe que consegue amamentar logo de cara, sem dificuldade, sem dor, é a minoria, né, Dalísia? Então a gente não pode romantizar a amamentação, né? A amamentação é um processo que ela é cansativo, muitas vezes é difícil, e aí a gente encontra às vezes umas pedras no meio do caminho, né? E esse episódio acho que vem para alertar as mães do que pode acontecer, para ficarem de olho e mostrar que esses episódios, eles são resolvíveis, digamos assim, sim, né? Não são eles que vão impedir que você consiga amamentar o seu bebê. Então, acho que isso é o mais importante. São dificuldades, sim, mas que com a ajuda do pediatra, do ginecologista, né, da consultora de amamentação, da enfermeira, na maioria das vezes a gente consegue superar, certo? Certo. Então, vamos lá. E essas dificuldades, Amanda, elas podem estar relacionadas a vários fatores. Às vezes é com relação à mãe, às vezes com relação ao bebê, às vezes com relação ao ambiente. Então, assim, tudo tem que ser avaliado e levado em consideração, sim, mas sim, a gente organiza. A gente dá certo. E Amanda, o que a gente pode fazer quando o leite demora um pouquinho mais para descer, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o bebê para sugar, porque o principal estímulo para a descida do leite, para a produção do leite é a sucção do bebê, né? Isso. Exato. E aí, a gente precisa garantir também, né, uma pega correta. Lembra que a gente conversou no episódio passado? Que uma pega correta vai possibilitar uma sucção efetiva. Porque esse bebê não adianta ele só estar no peito, ele tem que estar no peito fazendo uma sucção efetiva para garantir, né, um estímulo da produção. Então, uma pega correta, um profissional para te ajudar, né, uma enfermeira, um pediatra especialista em amamentação para te ajudar nesse momento também, com certeza vai ajudar, né? Outra coisa que dá pra gente fazer, Dalísia, é ordenha. Né? Lembra que a ordenha, ela mimetiza a sucção do bebê. Não é igual, a gente sabe, óbvio, mas ela mimetiza. Então, passa a ser um outro estímulo também para tentar, né, aumentar a produção e fazer com que esse leite desça. Isso é uma coisa que a gente pode usar também como estratégia, né, para essa mãe que demorou a descida do leite. E outra coisa é ficar tranquila, entender que o processo, que poderia ter acontecido isso mesmo, relaxada, ter uma rede de apoio que tá do seu lado, te apoiando. Então, assim, fique tranquila, coloque o neném pra sugar, tome bastante líquido, que o leitinho vai descer. O meu demorou pra caramba pra descer. Demorou? Desceu com quase 7 dias, Mas a Ana tinha dificuldade de sucção, né? Você entrou em trabalho de parto. Entrei em trabalho de parto. E aí, as primeiras 48 horas eu até tive, porque eu acho que era mais a questão hormonal. Aí depois começou, entendeu? Aí a hora que era hora de transicionar o leite, não transicionou. Mas aí eu fazia ordenha a cada 3 horas e aí... E o meu foi uma cesárea eletiva, eu não tive problema nenhum. Então, assim, caso aconteça... Você já sabe, né, como fazer. Fique tranquila, né? Tenha tranquilidade, coloca o bebê para sugar. Ele com uma boa sucção vai estimular o seu leite descer. Exato. Tá? Bom, outra dificuldade muito comum é o bebê com dificuldade para sugar. Essa aí é o seu lugar de fala. Eu fiquei PhD. Esse é o seu lugar de fala. As amigas brincam que a Ana Luísa foi o meu pós-doutorado, entendeu? Que foi exatamente isso, né? Assim, como a gente falou no episódio anterior, a produção da mãe, ela está intimamente relacionada com o bebê suga, né? Então, bebês com dificuldade de sugar, a produção da mãe vai ter impacto, não tem como, né? E isso daí, qual é a grande questão que eu falo, assim, até por experiência que eu vivi? É uma coisa que é pouco palpável, entendeu? Porque quando a pega tá ruim, você olha por fora, você vê a pega ruim. Quando a posição tá ruim, você olha, você vê a posição ruim. Agora, quando a pega tá boa, a posição tá boa e o bebê não tá sugando, você não consegue dimensionar. A gente não tem um medidor ali que vai mostrando no peito quanto tá saindo, quanto a criança tá sugando. No meu caso, por exemplo, que era minha primeira amamentação, eu não tinha muita noção de qual era a força, né, de qual era a sensação de esvaziamento de mama. São coisas muito
abstratas, assim, né? Pra quem nunca viveu a experiência. Então, eu tive um pouco de dificuldade de perceber que a Ana Luísa não tava sugando no começo, né? E aí, isso pode acontecer por inúmeros motivos, Mas antes de você falar os motivos, fala aqui pra gente, que você já falou em vários episódios. Como que a gente pode saber se o neném tá sugando bem e tá mamando bem? Né? Então, acho que ponto Tem número esses fatores. ponto número 1, eu acho, do ponto de vista objetivo, controle de peso, xixi e cocô, Isso, né? que é o que você sempre Que eu fala, sempre né? falo. E isso era uma coisa que me encucava, porque as pessoas falavam pra mim, não, ela tá mamando, calma, vai dar tudo certo, ela tá mamando. E eu falava, gente, mas ela não fez xixi. Tipo assim, ela fazia pouquíssimo xixi, ela fazia pouquíssimo cocô. Eu percebia, só que na hora que eu olhava por fora, eu não percebia nada, porque a questão dela era mais o intraoral que tinha dificuldade, né? Então, acho que assim, controle de peso, xixi, cocô e acompanhamento frequente com o pediatra é fundamental pra gente perceber que realmente a criança não tá com uma boa sucção, né? E aí tem aqueles sinais que eu falei no episódio passado, que é o estalo da mamada, bochechinha que entra pra dentro, que também são sinais de que a sucção pode não estar adequada, né? Mas são difíceis de você perceber no começo também, Então, no começo sim, mas depois com o tempo, né? Sim, Você vai... sim. Agora, você imagina quantos bebês, quantas mães, né, que deixaram de amamentar porque o bebê tá chorando, não tá ganhando peso, aí chega a pessoa e fala assim, olha, seu leite é fraco. Então, quando ele fala, olha, seu bebê tá pegando, seu neném tá movimentando a boca, só que seu leite é fraco, ele não ganha peso. Quando, na verdade, não é o leite que é fraco, ele tem uma disfunção oral. Sim. Ele tem uma dificuldade na extração do leite ali. Quantas crianças já passaram desapercebidas? Com certeza. Quantos diagnósticos já deixaram de ser feitos por conta dessa crença do leite fraco? Né? Então, a gente tem que deixar de pensar sobre isso. Neném não está ganhando peso, não tá urinando, não tá indo bem, não é o leite fraco. Tem que ser avaliado. É o que está acontecendo? Está diminuindo sua produção por quê? O bebê não está sugando bem? Então, tem que avaliar a sucção, né? Tem que avaliar. E uma coisa assim que na prática, né, eu percebo, lá por volta de 1 mês de vida, a criança, ela tem um aumento de demanda de leite, né? Então, tem crianças que têm disfunções orais leves que o começo da amamentação é lindo, enquanto ela precisa mamar pouco. Na hora que ela precisa se esforçar um pouco mais, ela não consegue. Então, aquela criança que no primeiro mês ganhou aquele pesão, recuperou. Aí, quando dá 1 mês, diminuiu o ganho diário. Então, muitas vezes, o bebê ele vai estar dentro do esperado, porém, você percebeu uma mudança na média de ganho diário, isso também tem que ser um sinal de alarme. Por que antes ele estava ganhando tanto e agora diminuiu, né? Também tem que ser um sinal de alarme para uma possível disfunção oral. Isso foi uma coisa que eu comecei a me atentar muito mais depois da experiência que eu vivi com a Ana Luísa, sabe? Porque às vezes a gente acha, não, passou a primeira semana, amamentou bem, pronto, nunca mais vão ter problema. E não é assim, né? Tem coisas que podem acontecendo ali no decorrer da amamentação. E existem outras coisas que dificultam a sucção também, né? Sim, com certeza, com certeza. Que fala aí, amiga, então. O que poderia, os freios né? orais, os freios orais, né? Eu acho que o campeão, o campeão. São os freios orais, criança que tem a língua presa, né? Lembra que a gente explicou que a língua tem que ir lá na frente, canular a auréola para fazer a ordenha. Se a criança tem língua presa, ela não consegue anteriorizar a língua e ela não consegue fazer um bom posicionamento para ter uma boa sucção, né? Uma forma de avaliar o freio lingual é através do teste da linguinha quando o bebê nasce, né? Mas, às vezes, mesmo com o teste da linguinha normal, ele, se não está ganhando peso, tem que ser reavaliado. Exato, né? Tem que ser reavaliado, exato. Bom, torcicolo congênito, né? Que é uma coisa nova aí pra gente, né? Até que é pediatra. Quantas mães que falam, meu bebê só mama de um lado, meu seio é só de um lado que ele aceita, o amamento só desse lado, fica com assimetria na mama, e não se sabe por quê. Quantos diagnósticos ainda já se passaram, né? Então, como que a gente observa aí se ele tem esse torcicolo? Lembrar que o bebezinho que tem torcicolo, ele nasce com um lado do pescoço mais encurtado que o outro. Às vezes, quando ele é muito pequenininho, é até difícil a gente perceber, né? Às vezes a gente palpa, percebe que um lado é mais tenso que o outro e tal. Logo que ele começa a ter um pouquinho de controle cervical, você percebe que a criança é uma posição preferencial. Então, você olha, ela tá sempre mais de um ladinho. Quando é pra ela começar a mexer a cabecinha pros dois lados, um lado ela mexe mais, o outro ela mexe menos, né? E aí vai tendo essa diferença, essa assimetria. São crianças que às vezes você posiciona melhor num peito e no outro peito você tem mais dificuldade. A criança não pega do outro lado. De posicionar. Seriam sinais. Então, o torcicolo, não necessariamente ele vai dar alguma alteração intraoral, mas uma dificuldade de posição com certeza vai ter. Então, machuca uma mama, outra não. Uma mama pega, outra não. Doutora, eu sempre consigo fazer exercício para um lado, para o outro não. Pode ser um sinal, isso pode atrapalhar sim, né, o posicionamento para boa sucção do bebê.
E os bebês que são mais sonolentos podem sugar menos, né? Então, os prematurinhos são mais sonolentos, né? Os pequenininhos, os pigs também são mais sonolentos. Exato. Então, prestem atenção nesses sinais aí, né? E as disfunções orais, né, Dalisa? As disfunções orais. Falamos tudo junto dos três, é verdade. As disfunções porque orais. As disfunções orais não envolvem só os freios, né? Tem criança, por exemplo, que não tem a língua presa, mas tem dificuldade de posicionar a língua. Tem criança que nasce com a musculatura um pouco enfraquecida e aí não consegue fazer o vácuo e a força. Não consegue fazer o movimento de canulação, da tem língua. um padrão mais mordedor. Exato. Então, assim, nem sempre porque a gente desconfia disso, a gente desconfia que a língua é presa. Não é isso. Tem várias outras coisas que podem acontecer que podem dificultar a sucção e não ser a língua presa, né? Sim. Certo? E aí, se a gente identifica isso, né? Alguma dificuldade na sucção, o neném não tá ganhando peso bem, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu acho que a primeira coisa é procurar uma avaliação de um especialista, né? De uma pessoa capacitada para avaliar se realmente está tendo dificuldade de sucção, né? Porque diminuiu a sucção, vai diminuir a produção. E aí, na maioria das vezes, a mãe percebe a alteração na produção e não na sucção. Acho que é o primeiro. É o primeiro. Acho que é o primeiro. Que muda a produção. Então, eu acho assim, procurar uma fonoaudióloga, né, que trabalhe com isso, um pediatra que trabalhe com isso, uma enfermeira de amamentação que trabalhe com isso, odontopediatra, tem vários odontopediatras que trabalham nessa parte de amamentação, né, e eu acho que esse é o principal. E lembrar também, Dalise, que as disfunções orais, elas podem ser secundárias, né? Ao uso de uma chupeta, uma mamadeira. Então, retirar essas interferências é muito importante para que a gente consiga corrigir, né? Então, o bebê vai fazendo confusão de bico, tudo. Isso também é uma disfunção oral, né? E aí, às vezes, a gente precisa retirar essas interferências. Mas hoje a gente tem vários tratamentos, né? Com fono, com físio, com odonto, que ajudam as crianças que têm essas disfunções orais a se reestabelecerem e melhorarem a sucção para a gente conseguir proteger o aleitamento. Né? Porque a criança sugando melhor vai aumentar a produção naturalmente. Com certeza. Né? Mulheres que têm a mama muito grande também, né? Tem que observar, porque às vezes o neném fica com dificuldade na pega. Então, pode usar os suportes de mama para posicionar melhor esse mamilo. Eu tenho ótimas experiências no consultório com a tipóia de seio. Nossa, assim... Eu também. Eu tenho, e ajuda muito e facilita, às vezes, até o posicionamento da mãe. A mãe fica mais confortável, né? Porque a mãe não tem que ficar segurando a mama ali. E realmente ajuda muito. Principalmente as crianças que têm musculatura enfraquecida, que não conseguem manter aquele bom vácuo, que a hora que a mama pesa na boca, a criança, né, não consegue manter. Isso ajuda pra caramba, é muito bom. Né? Eu tenho uma paciente que ela tem o seio bem grande, né? E aí ela já chegou no consultório com o neném com a dificuldade de ganho, mas isso... Nos primeiros 15 dias, não estava conseguindo ganhar peso. E aí eu avaliei e vi que realmente ela tinha mama grande, eu vi que o neném tinha um movimento de canulação bom e tal, enfim, descartadas as outras causas, eu falei para ela, vamos usar a tipóia? O neném tinha ganhado, naquela semana de avaliação, antes da tipóia, 15 gramas por dia. A média é em torno de 20 a 30, né? Começou a usar a tipóia, uma semana depois, o neném ganhou 50 gramas por dia. Gente, até eu fiquei assim... Meu Deus! Chocada. Aí ela falou assim, cara, eu coloquei a tipóia, foi assim, mágico. Então, assim, foi muito boa a intervenção, né? Sim. Então, melhorou, E você vê, assim, é uma intervenção simples, super né? simples, mas quem não tem conhecimento... E outra coisa, porque você observou, passa né? desapercebido, né? Isso mesmo. Não Muito só a bom. mamada. Observei a Sim, pega, a né? sucção. A sucção. Não, eu só tô falando... por conta das pessoas prestarem atenção, né? Quando eu ensino para os meus alunos, quando a gente vai avaliar, a gente tem que ver o bebê amamentando, a pega, a posição e avaliar a sucção. Então, né, tem que fazer essa avaliação. Porque às vezes você fala pra mãe, tá mamando bem? A mãe fala, tá, mas ela não sabe avaliar como o profissional, Sim, né? com certeza. Bom, é isso. Outra pedra que a gente encontra no meio do caminho, né? É a mãe que tem mamilo plano ou invertido. Né? Eu acho que isso é bem desafiador. Assim, não sei a sua experiência, mas pra mim, eu acho que é um dos mais difíceis, mas logicamente não é impossível. Mas quem tem um mamilo plano vai ter um desafio um pouquinho maior. É um desafio né? um pouco maior. Ele entra ali, né, como uma dificuldade extra, porque às vezes o mamilo plano ou invertido faz com que a gente tenha uma dificuldade em abocanhar melhor a auréola da mãe, mas a gente precisa lembrar que a mãe tem que se preparar, saber que ela já tem essa dificuldade, conhecer o seu corpo.
olhar, conhecer posições que favoreçam a pega, né, das mães que têm um mamilo plano, um mamilo invertido, e lembrar que a pega correta do bebê, ela tem que ocorrer na auréola e não no mamilo. Então, às vezes a gente vai ter uma dificuldade inicial a mais, a gente precisa estimular bastante a abertura da boca do bebê, mas não é uma situação que contraindica ou que impossibilita a amamentação, né? Vai ser um desafio a mais, mas dá pra conseguir vencer. Né? Dá pra conseguir vencer. Se você tem um mamilo invertido, eu recomendo que você já antes da gestação ou durante a gestação se informe. É a única coisa que a gente recomenda, que é recomendado, é se informar com relação a quê? Como que você vai proceder à amamentação. A gente não recomenda passar bucha, não recomenda usar tipo seringuinhas para sugar, ficar comprimindo, apertando, estimulando para a formação do bico. Não é essa a recomendação. Então, se informe, saiba como que vai acontecer, tá? Porque aí, quando o bebê nascer, você tem a forma correta de oferecer. Também depois, não é recomendado usar o bico de silicone no seio, né, amiga? Era uma prática muito comum, né, antigamente. As mães que não tinham bico, a gente usava o bico de silicone. Só que, na verdade, às vezes o bico de silicone, ele acaba impedindo que a criança chegue até a auréola, né? Porque ele fica ali, às vezes a criança fica um tempão mamando no bico de silicone e acaba não tendo uma mamada efetiva, né? Porque não acessa a mama. E também o silicone, ele escorrega a língua e a boquinha. Ele não vai fazer, porque ele precisa fazer aquele vácuo. Então, ele faz o vácuo, ele vai puxando. Agora, com o bico, ele não faz. Entendeu? Então, e aí ele vai escorregando. Isso pode causar até uma disfunção oral. Sim, além de poder machucar a mãe, ele não acessa onde ele tem que estimular para o leite, né, sair. Então e aí não acaba mais, que não é recomendado o uso de bico de silicone para essas mães, né? Isso E uma aí. última coisa, quando a auréola tá muito túrgida, né, às vezes é mais difícil da criança abocanhar. Então a mãe que tem um mamilo plano invertido, ou às vezes até a mãe que nem tem mamilo plano invertido, pra se a auréola todos, tá muito túrgida, você pode massagear o seio antes, fazer um pouco de ordenha manual, para a auréola ficar um pouco mais molinha, e aí às vezes você consegue apresentar melhor essa auréola para a criança fazer o vácuo, né? Então é uma estratégia que a gente usa também para essas mães que têm mamilo plano ou invertido. Né? E tranquilidade, porque o bico vai ser formado conforme o neném começar a sugar, né? Vai demorar uns dias aí, mas depois ele forma o bico, é bem bonitinho, né? Sim, e dá tudo certo. Dá tudo certo. Tudo certo. Amiga, olha só. Quando o bebê, eu acho que também uma das maiores queixas, as dificuldades é o mamilo plano, mas uma das maiores queixas que tem é com relação às fissuras e à dor mamária, né? Eu tô amamentando, tá doendo muito, tá machucando, tem mulher que chega a fazer úlcera mesmo ali na região do mamilo, da areola, né? E por que isso pode acontecer? Eu não queria nem falar desse tópico, porque eu tenho dor só de lembrar. Gente, eu tive tanta dor pra amamentar, que eu brinco com a minha mãe que no começo eu rezava uma Ave Maria e a dor passava. E eu conseguia continuar amamentando. Depois, eu tava rezando o terço inteiro e a dor não passava, entendeu? Eu tive uma ferida no meu peito, que virou uma úlcera, obviamente, que ficou aberta até a Ana Luísa ter quase 6 meses de vida. Eu consegui amamentar a Ana Luísa algumas vezes sem dor, a Ana Luísa já tinha quase 1 ano. Eu passei de uma dor insuportável para uma dor suportável, mas a dor estava lá, entendeu? Então, assim, realmente, hoje em dia, a mãe que chega no consultório para mim e queixa de dor para amamentar, ela tem a minha total, como que eu posso dizer? Eu consigo passar para ela que eu sei exatamente o que ela tá sentindo, porque realmente é desesperador, né? É desesperador. E a dor, na verdade, ela é um sinal, a dor, a fissura, é um sinal de que alguma coisa está errada, né? Ela é um indício para nós. Então, a mãe que tem uma dor, por exemplo, eu sempre falo para as mães assim, no comecinho da amamentação, os primeiros dias, dá uma assada ali no peito. Às vezes, a hora que a criança abocanha a primeira vez, a gente sente uma dorzinha, mas isso vai passando. Então, uma dor que persiste, uma dor que dura a mamada inteira, uma dor que dura mais do que 15 dias de vida da criança, é um sinal de alerta de que alguma coisa está errada, né? E na maioria das vezes é um sinal de que a sucção da criança não está boa, né? A criança tá pegando, tá colocando a língua no lugar errado, a criança tá fazendo o que a Dalisa explicou do padrão mordedor, que é ficar mordendo ao invés de fazer a ordenha, e isso acaba machucando o seio da mãe, né? E tem algumas coisas também, algumas práticas que
podem favorecer alguma lesão, né? Favorecer com que a pega fique mais difícil e com isso ter algumas lesões, né? No mamilo da mãe. Então, por exemplo, o uso do bico de silicone, falou, né? No seio, que a gente falou. Uso de pomadas, né? Que antigamente usava muito. Então, vai acabar deixando esse erro de pega, né? A principal causa de fissuras mamárias é a pega incorreta, realmente, por N fatores, né? Então, se você tá com essa mama que tá fissurada, que tá machucada, tem que ter uma avaliação da pega do bebê, da posição, para poder melhorar, né? Outra coisa. Pode falar. Não, a bomba, eu sempre falo isso para as mães, a bomba de ordenha, né? Às vezes a gente, para ajudar a produção, estimular, a gente usa a ordenha, a gente usa a bomba de ordenha, e a gente precisa lembrar que a cânulazinha aqui da ordenha, ela tem os tamanhos, então tem que respeitar o tamanho da auréola da mãe, tem que respeitar a pressão que a mãe aguenta, né? Que a pele da mãe vai aguentar, porque o próprio uso da bomba extratora, se a gente não usar de forma correta, pode acabar levando uma fissura, ou um machucado, ou uma dor, né, na mama da mãe. Então, o normal de sentir dor no início é normal, um pouquinho, né? Exato. Acho que na primeira semana, dor tolerável, né? Uma dor tolerável. Depois, no iniciozinho só da amamentação, conforme o bebê vai amamentando, vai melhorando. E depois não é mais para sentir dor. Exato. Se você tá sentindo dor, procura um profissional para poder te orientar, né? Exatamente. E o que a gente pode fazer quando a gente tem esse seio já muito dolorido, machucado, né? A primeira coisa é avaliar a pega do bebê e melhorar a pega. Então, às vezes é bom procurar um profissional para te ajudar, né? Às vezes você não está identificando ali no momento por que tá errada a pega, porque aí ele vai avaliar a pega, ele vai fazer a avaliação oral da criança, da sucção dos movimentos da boca, para poder identificar. Então, cuidado com a pega do bebê, né? Posição de pega. E, assim, prestar atenção em tudo isso que a gente falou. Será que eu tô usando algum óleo, algum creme que possa estar atrapalhando, né? Será que o posicionamento? Será que minha criança tá usando outros bicos? Isso pode estar interferindo? Então, são vários pontos, assim, que a gente já pode ir prestando atenção no contexto, que são coisas que já acabam ajudando, né? Na resolução, digamos assim, né? Do problema. Quando a gente tá com a mama com o seio machucado, com fissura, né? Identificado o problema, é interessante a gente mudar a posição do bebê para amamentar. Então, se às vezes você está amamentando ele na posição tradicional, muda para uma posição invertida, para o bebê em cavalinho, sentadinho, porque isso vai diminuir a pressão no local da ferida, no local da fissura. Então, isso é interessante e melhora bastante a dor e fecha mais rápido também, né? E a gente pode fazer duas estratégias também que a gente acaba usando muito. Um é o repouso da mama, né? Então, aquela mama que está muito machucada, a gente pode fazer a ordenha de alívio e vai dando a outra mama, porque cada hora que o neném suga de novo, enquanto a gente não corrige a pega, ele pode machucar de novo, né? Então, a gente vai fazendo a ordenha, vai dando a outra mama, né? Vai equilibrando ali. E outra coisa que ajuda muito, Dalise, é o laser de cicatrização, né? O laser de cicatrização, ele ajuda a pele a se regenerar e ajuda a cicatrizar a ferida com mais facilidade. Inclusive, alguns pontos na mama que o laser é feito, ele funciona até como uma analgesia. Então, é uma coisa que acaba, obviamente, se você não corrigir o que está causando, né, não adianta nada ficar fazendo o laser. Mas ele vem ali como uma terapia adjuvante, enquanto você consegue trabalhar em cima daquilo que está atrapalhando a sucção do bebê, né? Eu, particularmente, sou apaixonada, assim, pelos resultados do laser. Sim, eu também. Eu acho que tem muito resultado, acho que na dor, principalmente. Nossa, muito. E, assim, por experiência pessoal e pelo que eu vejo no consultório, assim, sabe? Fissuras grandes, às vezes, 2 dias de laser, a fissura, né? Já fecha. Melhora bastante. Exato. Bom, então é isso. Acho que é isso. Né? Olha, outra coisa que esse eu tive. Nossa Senhora, porque eu tinha muito... Eu não sei se eu tinha muito leite, o que era, porque o engurgitamento mamário. Nossa, mas assim, o que é o engurgitamento mamário? Quando a mama fica com muito leite e é que a gente fala estagnado ali, né? Então, você produziu bastante e não esvaziou completamente. Ou porque o bebê mamou só de um lado e o outro não mamou. Então, é aquele leite empedrado que a mulher fala, sabe? A mulher fala, meu leite tá empedrado. Você palpa, parece uma pedra mesmo, fica duro. O peito fica quente, às vezes a gente tem até febre, né? Então, esse é o engurgitamento mamário, né? O peito fica muito... Esse eu senti dor. Muita dor, ficou muito engurgitado meu seio. E aí eu fazia, né, como que a gente faz?
pra aliviar. Eu fazia a extração mesmo, né? Retirava, doei muito leite, né? Ou às vezes eu deixava um pouquinho guardado pra ela, pra quando eu fosse descansar, alguém ficasse com ela, oferecia, né? Que é uma opção. E lembrar que o engurgitamento, às vezes, ele não ocorre na mama toda, né? Ele pode ocorrer em um segmento. Lembra que a mama é como se fosse uma árvore cheia de raminhos que vão combinar ali no mamilo. Então, às vezes, a gente tem um segmento que engurgita. Porque conforme o bebê suga, às vezes ele aciona mais um ducto do que outro, né? Então, às vezes, um segmento. Então, se você tem um engurgitamento bem localizado, muitas vezes você pode fazer uma massagem enquanto o bebê tá mamando. Você vai tentando massagear ali aqueles ductos, né? E isso vai ajudando o bebê também a esvaziar. E também mudar, né? Como a gente falou no outro, mudar o posicionamento. Porque dependendo de como o bebê abocanha, ele estimula mais um ducto ou outro. Então, a depender de onde está o engurgitamento, você mudar o posicionamento do bebê é uma coisa que ajuda também, né? A melhorar o engurgitamento. E eu só queria falar uma coisa que eu estudei na época que eu não tava conseguindo amamentar, porque eu tenho prótese de silicone, né? E aí, no seio. E aí, eu fui estudar, assim, quais eram os fatores de risco, porque eu queria entender se isso tinha a ver com a dificuldade que eu tava vivendo e tudo. E eu tive engurgitamento também, na verdade, eu tive 3 mastites, engurgitamentos que evoluíram com mastites, né? E eu fui ler o quê? Que a prótese de silicone, como ela não mexe na glândula da mamária, ela não atrapalha a produção. Mas como ela fica ali entre a musculatura e a mama, na hora que a glândula hipertrofia, o que a prótese pode fazer é uma compressão da glândula. Então ela não atrapalha a produção, mas ela pode atrapalhar o esvaziamento por um ou outro segmento que fique comprimido com a prótese. E eu acho, depois, pensando retrospectivamente, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque as minhas mastites eram todas no mesmo lugar. Entendeu? Eu acho que era alguma região que a prótese realmente não deixava drenar adequadamente, entendeu? Então, assim, né, obviamente a gente sabe que não é uma situação que contraindica a amamentação, mas é uma coisa aí para as mães que têm prótese ficarem de olho e às vezes variar, pega. Amamenta na tradicional, amamenta na invertida, amamenta na posição em cavaleira, porque aí você consegue fazer um esvaziamento melhor de toda a glândula, né? Eu achava bem legal, assim, quando eu tava com o seio muito engurgitado, até antes da mamada, eu já fazia a massagenzinha, né? Aí eu ordenhava um pouquinho, porque esvaziava um pouco para ficar mais fácil delas pegarem. E eu sentia quando elas sugavam, me aliviava muito. Então ela ia sugando, eu ia massageando, então eu sentia que aliviava bastante, assim. Eu tive uma mastite. Teve? Tive uma mastite. Dói, né? Meu Deus, como dói. E aí febre de 40 graus, prostração, mal-estar. Mas assim... É a próxima coisa que a gente ia falar, né? Da mastite. Então vamos entrar na mastite. Só que assim, cara, eu não parei de amamentar. Eu continuei amamentando. Precisou fazer o uso dos antibióticos, mas igual eu falei, eu também senti um alívio assim tremendo quando esvaziava a minha mama. Então... Porque elas conseguiam esvaziar bem, né? Nossa, era o problema das minhas mastites era o seguinte: eu tinha as mastites e a Ana Luísa não conseguia esvaziar bem. E aí eu tinha que lançar a mão de outras estratégias ali para que isso não piorasse, né? Então, a mastite, gente, é quando, na verdade, você tem uma inflamação da glândula mamária, né? E aí você tem a mama fica vermelha, fica quente, você tem sintomas febre, igual a Dalisa falou, febre podendo ser até febre alta, dor no corpo. É uma situação realmente muito chata, assim, né? Na maioria das vezes a gente desconfia que sejam infecções bacterianas associadas, então tem que tomar antibiótico, tem que tomar anti-inflamatório. Então, a mastite, ela requer um diagnóstico médico, né? A mulher desconfiou ali, tem que imediatamente procurar atendimento para ver se tem, né? A mãe doente, né? Sabe como que eu descobri que eu tava com mastite? Como? Eu me lembrei agora. Gente, eu tava amamentando, né? Tipo assim, eu vi que o meu peito tava mais cheio, mais maior, só que eu sempre tive, né? Meu peito sempre ficou muito cheio. Tava mais avermelhado, mas eu imaginei que era só uma mastite, na verdade. E aí minha sogra chegou e tocou em mim. E eu, tipo assim, cuidando normal do neném, normal. Aí ela tocou em mim e falou, cara, você tá quente? Eu falei, tô? Tá. Aí ela, peraí, eu acho que você tá com febre. Aí foi medir, 40 graus. Eu lá, aí você, oi? Aí eu, como assim? Aí na hora eu já comecei, ai, tô me sentindo mal.
Não, mas o meu eu tive muito sintoma. O meu, assim... Não, eu tive depois que eu descobri. E foi evolução muito rápida, assim, eu lembro que eu olhei de manhã, tava meio vermelho. Cara, quando eu olhei à tarde, tinha virado um negócio. Por isso que eu tô assim, brincando, entendeu? que eu falei, na hora que eu sonho, que eu caí em mim, eu nem, né, que você fica tão, assim, imersa nos cuidados com o bebê, né? Mas a gente tem que prestar atenção, né? Sim. E o que a gente faz, né, Dalisa? Então, assim, além do tratamento da mastite, óbvio, né, antibiótico, anti-inflamatório vai ser conduzido para um médico a depender, né, do tipo de mastite que o paciente tiver. A gente precisa manter a amamentação, né, principalmente se a criança suga bem para esvaziar a mama. Eu gosto de chamar atenção para duas coisas. A mama cheia na mastite não significa leite, porque ali se forma uma reação inflamatória, tem edema, tudo. Então, isso foi uma coisa assim que eu demorei pra me ligar. Eu sentia a mama cheia, eu achava que tava com muito leite, mas na verdade não tava, era uma reação inflamatória. E aí eu colocava na Luísa pra sugar e ela ficava muito estressada, e eu ficava naquela, né? Então, assim, às vezes tem mulheres em vigência da mastite que tem uma diminuição da produção. E aí, às vezes, a gente precisa complementar nesse período. Então, é um alerta também que fica aí pras mães. Muitas vezes não, né? A produção continua inalterada, mas em algumas vezes isso pode acontecer, né? E uma outra coisa também, além das massagens, né, que ajudam a ordenhar, que eu aprendi, é a compressa gelada, né? Quando você tem essa reação inflamatória muito intensa, para você fazer o esvaziamento da mama, o melhor é a compressa morna, porque ela vai dilatar os ductos e você consegue esvaziar melhor. Mas quando não tem mastite, isso. Isso, exato. Só que quando você quer esfriar o processo da mastite, o ideal é que a gente faça compressa gelada, né? Exatamente para você conseguir diminuir a reação inflamatória ali no local, né? E eu fiz bastante compressa gelada. Era minha companheira. Também fazia, aliviava bastante. Bom, eu lembrei daquele nosso episódio, Coisas Estranhas que você ouviu na maternidade. Cara, isso a gente esqueceu de falar. Eu já até sei qual que você vai falar, porque eu lembro. Quando eu tive mastite, eu fiz. O que me ensinaram? Você pega o pente, aí você não tem o cabo do pente? Eu achei que você ia falar do repolho, amiga. Ah, tem do repolho também. Não, do repolho eu fiz também. Mas olha só, o do pente é assim, é uma simpatia. Quando você tá com o peito muito cheio. Então, você pega o pente. Então, quando você for tomar banho, você pega o pente, não do lado que penteia o cabelo, do lado do cabo. Aí você deixa a água do chuveiro caindo e vai passando o pente e rezando. 20 vezes. Mas olha só, isso daí é uma forma de ordenha, na verdade. Sim, é uma forma de massagem, mas né? Eu usei essa do pente. Coisas estranhas. Gente, sabe o que eu lembro? Eu lembro lá com mastite, eu falei com o Dalise, né? E eu lá com uma super compressa international que eu achei e tal, que era certinho, redonda. Encaixava na mama, tinha um buraco do mamilo, tudo certinho pra fazer a compressa gelada, não sei, ordenha, nananana. Aí... Um dia eu falando com a Dalise, miga, coloca uma folha de repolho no freezer. Repolho roxo. Repolho roxo no freezer. Eu falei, miga, eu tô aqui com a minha compressa chiquetosa, você me falar de folha de repolho roxo, eu vou ficar pedida repolho. Mas brincadeiras à parte, né? Qualquer coisa que funcione ali como uma compressa gelada vai ajudar a esfriar o processo da mastite. Sim, né? Sim, é verdade. Isso. Gente, ó. Então vai. Não, eu ia falar o seguinte, apesar de a gente ter falado várias coisas, apesar de a gente ter falado várias coisas que podem ser pedras ali no caminho da amamentação, vejam que todas elas têm solução, todas elas têm tratamento, então elas não têm que servir para desanimar a mulher da amamentação, né? Tem que servir ali como um alerta, corrigir o que tá, pra gente poder continuar no processo da amamentação, né? Então, quando a gente, né, vamos dar então para as nossas amigas, nossas, né, seguidoras, as mamães, 4 dicas valiosas para que a gente tenha um sucesso na amamentação, que a gente não tenha dificuldade, para que ocorra tudo bem. Mesmo diante dessas possíveis interferências, né? Para que a gente consiga ter um sucesso. Então vai, fala a primeira dica. A primeira dica é... Tenha uma consultora de amamentação para chamar de sua. Tá? Isso é muito importante. Isso faz com que a pessoa, né, as consultoras de amamentação, geralmente elas acompanham a mulher desde o hospital, né? Então, elas avaliam a pega, avaliam a posição, desconfiam de uma possível disfunção oral, já avisam um pediatra, fazem os encaminhamentos que precisam. Eu costumo dizer que é um objeto valioso, assim, você tem que ver desde o pré-parto, já deixar alguém programado para assim que o bebê nascer já conseguir te ajudar. Essa é uma dica que acaba ajudando muito, né, Dalise, na evolução da amamentação. Muito mesmo. Eu acho que toda mulher tinha já que ter, né, programado. Quem conseguir ter, né, esse recurso.
Dica número 2, Amanda, é uma dica super simples, mas que sim, muda, previne muitas coisas, que é o uso da rosquinha. De seio, né? De seio. Então, a rosquinha de seio, quem não tem, às vezes mora muito no interior, não consegue, ou compra pela internet, ou você pode fazer até com uma fraldinha, né? Então, você faz o círculo, né? Dobra a fraldinha e faz aquele círculo para colocar na frente da mama. Então, a rosquinha, ela vai ajudar o seio o mamilo, ficar bem arejado, vai deixar o mamilo ficar ali, ó, gotejando, então vai impedir o engurgitamento, vai impedir que o peito empedre o leite. Ele afasta o mamilo da roupa, do sutiã, porque se o sutiã encosta no mamilo, ele pode grudar ali, às vezes tem uma fissura, ele machuca muito mais, às vezes até sangra, tá? Exato. Evitar de usar a concha de seio, porque a concha de seio, ela pode predispor a infecções, a candidíase, ela abafa, fica aquele leite parado ali, então não é recomendado. A rosquinha é o pulo do gato aí, que vai prevenir muitas complicações. Rosquinha é vida. É vida. Rosquinha é vida. É vida. Gente, a terceira dica é ordenhas pós-mamada, né? Lembra quando a gente falou que a sucção do bebê está intimamente relacionada com a produção materna? Então, qualquer bebê que esteja tendo um pouquinho de dificuldade para mamar, ou que a mãe desconfie que a produção não está tão boa, claro que a gente vai procurar ajuda, avaliação profissional, mas aí quando o bebê sai do peito, quando ele termina a mamada, a mãe faz uma ordenha rapidinha, 5 minutos em cada mama ou 10 minutos de uma mama só. Como o gatilho da amamentação tá ligado, porque a criança estava sugando, essa ordenha funciona como se fosse uma continuidade da mamada e faz com que o corpo entenda que ele precisa aumentar a produção porque a criança continua mamando. Isso aumenta o fluxo das próximas mamadas. Se você fizer isso de forma repetida, isso aumenta o fluxo das próximas mamadas. Então acaba facilitando aí o processo quando a criança tem alguma dificuldade, né? Eu sou fã dessa técnica. Eu também. Não, é muito legal, né? Dessa técnica. Bom, e a última coisa, a quarta dica, é acompanhar o seu bebê, o ganho de peso e observar em casa se está fazendo xixi e cocô direitinho. Se está trocando em torno de 6 a 8 fraldas de xixi por dia, se o xixi tá clarinho e se ele tá ganhando peso adequadamente. Se tiver, beleza, ok. Se não, já tem que acender a lanterninha para poder pedir uma avaliação. Né? Exato, tá certo, você que tem a propriedade. Não, eu aprendi com você. E assim, quando a gente conhece o padrão do bebê, né? Quando a mãe fica atenta a esses critérios, ela percebe muito mais rápido quando alguma coisa está fugindo da curva, né? É isso. Ai, eu adorei esse episódio. Eu também. Eu estou revivendo momentos, assim, com essa sequência de podcast sobre alimentação. Mas momentos, assim, difíceis, porém superados, né? Que bom, né? Muito agradecida. Eu sou realmente muito grata, assim, a Deus e por toda a estrutura que eu tive, assim, pra ter conseguido amamentar. Eu sei que não é fácil, sei que muitas mulheres não têm. Eu sou muito solidária a todo mundo que passa dificuldade com relação a isso. Mas hoje em dia, muito grata por toda a experiência que eu vivi. Nossa, foi muito bom fazer esse episódio. Muito bom. Muito sempre legal. um prazer. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Obrigada, amiga. Tchau, gente. Tchau, gente.